Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Arara em Foco. Desde já muito obrigado, agradecer a Deus mais uma vez por nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui para mais um bate-papo informativo para você. E agradecer também aos nossos parceiros, patrocinadores que nos ajudam na manutenção desse trabalho, dessa divulgação, desse trabalho que a gente faz informativo para você. E claro, a você que nos acompanha, que está assistindo nesse exato momento. Muito obrigado a você também que vai assistir. Hoje temos um convidado super especial. Vou falar aqui com o capitão Diego dos Santos Grace, é isso mesmo? Grace, né? Então aí ele é capitão do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, do Grupamento de Operações Aéreas, olha só, hein? Onde atua como enfermeiro do GRAME e copiloto. Inicialmente já convidá-lo aqui para dar o seu bom dia inicial. Seja bem-vindo e desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos do podcast Arara em Foco. E a satisfação é minha, Inácio. É um grande convite. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre minha experiência, minha instituição, né? E um pouco bater esse papo aí com vocês aí, para a gente ir evoluindo nessa conversa, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Legal, e a gente saber também, assim, para ter uma curiosidade, todo mundo tem uma curiosidade, como é que surgiu, como é que começou a história do capitão aí, se já vem do começo essa paixão, como é aí, e conhecer um pouco mais também da sua biografia, certo. Da nossa Paraíba, de onde é o capitão. Então, sou Diego Grace, né? Tenho 37 anos, sou natural de Recife. Aí o chiado é de lá mesmo. Tem uma família bem grande, né? Meus pais, minha mãe tem 6 filhas, meu pai tem 2 filhos. Então, com certeza o pessoal de Recife está assistindo lá, todo mundo lá. Tenho 2 filhos. Minha primeira filha, Lara Grace, né? Que já quer ser bombeira, né? Olha, já vai seguir a carreira. Já quer seguir a carreira. E o Davi, que tem 4 meses. Minha esposa, Thaís, que é enfermeira também. E é isso, minha história na corporação, no Corpo de Bombeiros, ela começou já em Pernambuco, lá, juntamente com a enfermagem. Eu, em 2007, lá entrei no Corpo de Bombeiros de Pernambuco como soldado e, ao mesmo tempo, entrei na faculdade de enfermagem, onde meio que me guiou, né, nessa trajetória. E lá em Pernambuco, a gente iniciou num batalhão, no grupamento, né? Grupamento de APH, o GBAPH, onde eu atuei lá por 6 anos, quase 6 anos lá. E de lá passei para o Corpo de Bombeiros da Paraíba, um concurso, aí onde eu galguei o posto de oficial, fiz o curso de 3 anos, né? Que é o CFO. E após isso, voltei para a área de saúde de novo da corporação, né? Que, como eu disse, né? A enfermagem me guiou muito pelo que eu hoje estou atuando. E lá no Corpo de Bombeiros daqui da Paraíba, atuei no batalhão de resgate também, no APH, durante quase 5 anos. E hoje atuo no Departamento de Operações Aéreas, que vai ser futuramente o Grupamento de Operações Aéreas. Importante, você falou aí que já tinha vindo de Pernambuco, veio aqui para Paraíba, mas assim, essa paixão, vamos dizer assim, pela profissão, já vinha antes ou de repente surgiu assim, não? O Corpo de Bombeiros, para mim, o concurso em si surgiu, foi bem interessante, que meu irmão, ele fez assim, olha, abriu o concurso, eu tinha 18 anos, então assim, tinha vários sonhos, ao mesmo tempo não tinha nenhum, né, porque eu queria tudo, e aí não sabia o que eu ia ser da vida. E aí terminou que meu irmão falou, vai abrir um concurso da polícia e do bombeiro lá em Pernambuco. Aí eu fiz, vamos fazer, né? Mas eu não vou pra polícia não, eu vou pro bombeiro. Aí ele fez, eu vou pra polícia. Aí tá, aí na hora do concurso eu passei, ele não. Né? Ele não levou ponto de corte lá. E pra ele foi também uma experiência, né? Porque ele começou também a fazer concurso naquela época e hoje é engenheiro, concursado também lá no estado. E eu entrei na corporação. E aí foi o que eu disse ali, a gente iniciou a enfermagem e eu comecei a me apaixonar pela área de saúde mesmo. E vi que a corporação, ela tem um leque de atuação muito extenso. Atua tanto no resgate, que é a parte de ambulâncias, atuamos no incêndio, que é o cargo-chefe, né, da gente, atuamos no salvamento em altura, salvamento terrestre. Hoje
temos atuações com atividade com cães, né? Na instituição, os cães eles fazem buscas em áreas extensas, né? Então, assim, é uma grande, vamos dizer assim, é um grande binômio, né? O homem e o cão que a gente tem na instituição, que hoje adianta muito o serviço de busca e resgate da corporação. A gente consegue fazer buscas de pessoas tanto vivas como óbitos, né? Pessoas mortas, e é também um dos braços importantes. E em 2019, ali, quando eu já estava com o tempo na instituição, a gente deu um start pelo plano de governo, né? Onde teve a sensibilidade dos nossos comandantes lá, o Coronel Araújo, o Coronel Lucas, montou a sua equipe, e aí a gente iniciou lá o departamento, né? Que é o Departamento de Operações Aéreas. Lá naquele iniciozinho, a gente iniciava com drones, né? E transporte terrestre nesse departamento, 2019 ali. E estava iniciando os treinamentos para as aeronaves. Um plano inicial nosso era a atuação com helicópteros. E aí a gente foi andando, caminhando e viu que no estado encaixaria muito bem o avião. Foi quando a gente teve a oportunidade de pegar uma aeronave que na instituição ela não atua só na Paraíba, né? A gente tem grandes braços no Brasil inteiro. Então, assim, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de Minas Gerais, de Pernambuco, sempre estão se comunicando, todos os estados da federação. E aí uma aeronave apareceu lá no Mato Grosso, né? Aí essa aeronave foi ofertada para o Corpo de Bombeiros da Paraíba, e aí a gente falou, vamos lá pegar ela e trazer para atuar agora como aeromédico, transporte aeromédico. E essa aeronave chegou aqui pra gente lá para 2020 e 2021, né? Eu não vou lembrar aqui a data exata, mas tanto é que a gente começou a trabalhar os treinamentos, né? Tanto da tripulação, piloto, copilotos, como da equipe médica também, e a equipe de solo. A gente começou a fazer esse trabalho, e quando foi ali no segundo semestre de 2021, foi quando a gente deu start, iniciou, e aí vocês veem assim, né, o serviço iniciou numa pandemia, né? Período 2019, mais crítico, né? Covid-19, 2020 e 2021 a gente já estava atuando, e a gente atuou na distribuição das vacinas. Foi quando calhou as vacinas que tinham chegado de fora com a nossa aeronave que já estava operante. Então a gente conseguiu distribuir vacinas para todo o estado de forma em tempo hábil. Chegou a vacina em João Pessoa, no mesmo dia a gente distribuía para o estado inteiro com a aeronave. Isso aí foi, eu não vou dizer os números aqui da quantidade de vacina, mas foi uma grande quantidade de vacina que a gente conseguiu deixar distribuída pelo estado. E aí a gente foi dando continuidade ao treinamento da gente. E lá, mais para frente, em novembro, mais ou menos, a gente, em meio a um treinamento, apareceu uma ocorrência, que foi um paciente, se eu não me engano, lá de Catolé, do Rocha, que estava infartado. E aí ele tinha um tempo para, a partir do momento que ele infartou, ele chegar em João Pessoa. E se esse transporte fosse feito via terrestre, o tratamento não ia ser o mesmo. E aí a eficácia, talvez aí as sequelas fossem diferentes para aquele paciente. Então a gente, em treinamento, a gente recebeu a informação, a gente está em condições, vamos lá, bora. A gente com a equipe lá embarcada, médico, enfermeiro, piloto e copiloto, decolou para a cidade, pegou o paciente, chegou em João Pessoa, deixou no Hospital Metropolitano. O paciente iniciou um cateterismo e recebeu alta no outro dia, sem sequelas. Então, assim, a gente, caramba, o serviço... É a coroação de um serviço bem feito, funciona, né? E é eficiente. E aí, mais para frente, apareceu uma outra ocorrência, que foi outro desafio nosso. Aí a gente já estava atuando, já tinha os cursos, já estava de fato uma escala criada,
E aí apareceu um transporte que a gente chama de repatriação. Um paciente paraibano foi para São Paulo iniciar um tratamento de cardiopatia. Ele já nasceu com essa doença. E aí ele foi de João Pessoa para São Paulo e iniciou o tratamento, sendo que, para voltar, ele precisava vir em transporte aeromédico, porque ele ainda estava dando continuidade ao tratamento, sendo que ia continuar em João Pessoa. A mãe dele, gestante, de 7 meses. Nossa. E aí foi o desafio, né? E aí a gente foi com a aeronave da gente e trouxe o paciente. Aí a gente fez. Justamente aí é uma curiosidade também da gente, assim, a questão da aeronave, ela é de pequeno porte, grande porte, como é também a questão da locomoção no estado? Há condições, assim, vamos dizer assim, lugares para pousos apropriados, como é feito aí? Pronto, a gente tem uma grande, vamos dizer assim, aeroportos e aeródromos no estado da Paraíba muito bem localizados estrategicamente. E são aeródromos em ótimas condições. A gente hoje tem aeródromos no interior do estado que tem balizamento noturno, né? E uns têm e outros estão implantando, né? Então, assim, isso nos dá uma grande opção de não só atuar em período diurno, a gente também consegue atuar de forma noturna. Precisando do horário que for, 24 horas a gente está em condições de atender. E a nossa atuação, Inácio, ela confunde um pouco quem está olhando de fora. O pessoal, quem olha de fora, pensa assim, cara, avião, né? Então, o tempo-resposta dos caras vai ser, né? Mas a gente... Como diz assim, no popular, voando, né? Vai ser rápido, né? Então, assim, é rápido a partir do momento que a gente decola. Mas a gente não trabalha com tempo-resposta. Por quê? A gente não trabalha com resgate. A gente atua com os hospitais, né? Então, são pacientes que estão em uma UTI em Cajazeiras, em Patos, em Catolé, em Guarabira, tá certo? E aí precisa ser transportado para uma UTI com uma maior especialidade, uma outra especialidade, vamos dizer assim, em João Pessoa, em Campina Grande ou fora do estado. E aí é onde a gente atua, né? Vamos colocar aí um paciente que sofreu um derrame cerebral, um AVC, tá certo? E está lá em Cajazeiras e precisa de uma especialidade em João Pessoa. De Cajazeiras para João Pessoa são quantas horas aí? Dá em torno de 8 horas e meia, né? Por terra. E aí o cara tem trânsito, né? Pode ser que você pegue aí de repente uma manifestação, né? Na estrada, e tudo isso vai agravando a situação e vai aumentando o tempo. Então aí quando eu falo em tempo-resposta, a gente muda essa palavra para tempo de exposição do paciente. Então a partir do momento que a gente tira esse paciente do hospital e leva para outro, a gente está expondo ele a um transporte, né? a uma transição de um hospital para outro. E aí a gente diminui de 8 horas e meia para 1 hora e meia de viagem esse paciente, nas mesmas condições que a gente tem em uma UTI, que a gente é uma UTI aérea também. Então é importante aí porque, assim, primeiro o resgate é feito, levado para o hospital. É como se fosse, como tem alguns cantos nos próprios hospitais, a questão da regulação. Então entra em contato, faz a solicitação e aí sim é que vem o atendimento, né? Isso. O contato é feito de médico para médico, assim, vamos dizer. Está no hospital, está em uma UTI o paciente, e aí ele percebe que esse paciente ele precisa de uma outra especialidade. Então primeiramente ele vai ligar para uma coordenação de leitos, né? E a coordenação que é da Secretaria de Saúde do Estado. Essa coordenação ela vai confirmar a vaga no hospital de destino, tá? E esse paciente, a partir daí, ele é dito para a equipe, olha, esse paciente ele tem um perfil de ir pelo aéreo. Não, esse paciente tem um perfil de ir por meio terrestre. Porque todos os dois funcionam, mas aí vai depender do perfil que aquele paciente vai apresentar ali. Então aí quem vai dizer isso não sou eu, não é o paciente, vai ser o médico que está lá de plantão, juntamente com a central de leitos, com o COFI, né? Vamos dizer assim, que é da Secretaria do Estado de Saúde.
Então eles vão fazer vai dizer, ó, não, vai pro aéreo. Aí assim entra pra gente essa ocorrência. É uma solicitação normal, vamos dizer assim. Importante mesmo, e até o tempo que se ganha, né? Porque o paciente aí são minutos importantíssimos, como falou agora há pouco, que a pessoa acabou se recuperando, o outro dia já estando já indo para casa, isso já é muito bom, né? São muitas histórias que a gente tem, né? A gente teve uma recente, em 2023 ali, a gente não tinha condições de transportar coração para transplante fora da cidade de João Pessoa. Ou seja, o camarada ele entrou na fila de transplante, está lá no aguardo, e aí apareceu um coração candidato, vamos dizer assim. E esse coração ele está lá em Campina Grande, sendo que existe o termo de isquemia, né? A partir do momento que a gente retira aquele coração do corpo e vai ser transplantado em outro, existe um tempo. Esse tempo é muito curto, né? Em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Então você arrisca, né, perder o coração. E aí é onde entra a aeronave para esse caso. E a gente conseguiu, logicamente que a gente não é o único personagem nessa obra, existe toda uma equipe, e aí a gente tem um feito no estado hoje, vou dizer assim, que é o primeiro coração transplantado no estado da Paraíba 100% SUS, né? Onde esse coração ele foi captado em Campina Grande, pela equipe de lá, foi transitado com a gente, com a aeronave, e aí foi transplantado em outro paciente no Hospital Metropolitano, lá em João Pessoa. E aí foi uma transição que você percebe que foi 100% pública, né? 100% SUS no estado. Isso nos dá muito orgulho, né? Eu lembro, inclusive, de uma matéria que foi publicada justamente sobre essa primeiro transplante foi feito na Paraíba. E aí eu não sabia, né? Hoje a gente fica sabendo dessa informação que o senhor estava junto dessa equipe. Então, assim, quanto é importante esse trabalho e, às vezes, quantas vidas pode ser salva, porque não só no coração, mas outros órgãos também que a gente pode ser salvo as pessoas. Além da doação que é importante, mas tem esse trabalho todinho que é até chegar do doador ao receptor, o que é importante demais, e o cuidado que se deve ter. A gente não sabia que tem um período de 2 horas, né? Muita gente acha que, vamos dizer assim, eu estou na fila precisando de um órgão, então aconteceu aqui, qualquer momento eu posso receber aquele órgão. Fica guardado aquele órgão ali até alguém precisar, né? De fato, é como se fosse uma transição, vamos dizer assim, casada, né? E vai ter o paciente que vai retirar, você já tem os candidatos a receber esses órgãos, né? Não é só coração, é fígado, é rins, córnea, né? Então, você consegue salvar inclusive, é uma ação que não salva só uma pessoa, né? Você salva várias pessoas a partir do momento que você se candidata, né? Quando não mais em vida, doar os seus órgãos. Você salva aí, não sei o exato, mas com certeza mais de 10, talvez até 20 pessoas você consegue salvar aí com a condição do seu corpo poder passar esses órgãos para outras pessoas. Assim. Quanto é importante. Também, assim, já teve assim alguma ação, de repente teve que urgente ou até depois possa ter acontecido assim, mas que lhe causou também de certa forma uma emoção, porque assim, são vidas que estão sendo salvas, são um trabalho muito árduo, duro, mas assim, que gerou muita emoção, comoção mesmo assim na corporação. O transporte em si, ele já gera toda vez que a gente chega no hospital. Toda vez que a gente chega no hospital, a gente fala, olha, a gente vai levar você para Paraíba. Muitas vezes quando é repatriação, né, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, a gente já foi para vários estados no Brasil. E teve uma lá na Bahia, que eu participei como enfermeiro. A gente foi lá pegar um caminhoneiro que tinha sofrido acidente lá, estava vindo com a carga, e na região da Bahia ali, eu vou lembrar especificamente a cidade, mas na região lá da Bahia ele sofreu acidente e aí teve que ser hospitalizado lá. Aí o camarada tá sem família, né? A esposa em João Pessoa, eu acho que o irmão mais próximo dele era do Rio de Janeiro. E aí o irmão fez, não, eu vou lá para dar apoio. Aí veio o irmão, ou seja, é toda uma desestruturação que acontece, né? Quando acontece um acidente, e principalmente quando é fora da sua cidade, né? Você não tem apoio, vamos dizer assim, nenhum, né?
Você vai ter, lógico, o apoio do hospital lá, mas você precisa ter um familiar lá, né? E quando a gente chegou, aí eu lembro bem que tava o irmão dele assim, e ele com todo imobilizado, porque foi uma lesão importante de coluna que ele teve, todo imobilizado, ele olhou assim pra gente e já encheu o olho de lágrimas. Aí quando a gente viu que o impacto que isso causou, a tripulação também ficou bem emocionada lá na hora, né? Aí, não, vamos aí, tu vai voltar hoje. A gente chegou aqui pra pegar você e vamos retornar já. Aí fez toda a transição, colocou ele na aeronave, voltou. Aí no caminho aí deu um estralo assim, a gente fez, caramba, vamos aproximar. É uma história tão bonita, né? Você passou para quase um mês isso, de aperreio na família daquele cidadão. E aí, uma história tão bonita, vamos tentar trazer. Na hora que a gente chegar lá em João Pessoa, vamos trazer a esposa e a filha dele. E a esposa dele também estava grávida, né? Ou seja, quase um mês sem a presença do marido. Imagina o aperreio, né? Na família. E aí quando a gente pousou, que estava desembarcando, aí chegou a esposa e a filhinha dele lá. Aí A emoção a emoção contou ali todo mundo, eu enchi os olhos de lágrimas, foi bem forte. Justamente, Capitão Diego. E vocês já chegaram a reencontrar pessoas depois? Justamente assim, porque a correria do dia a dia, o trabalho, muitas vidas são salvas, são muitas pessoas que são ajudadas. Já chegou a reencontrar pessoas depois A gente disso? geralmente mantém contato, né? Que como a gente trabalha junto com a secretaria, a gente sempre... E aí, como é que ficou tal paciente? Quem trouxe? E a gente fez uma solenidade recente, que a gente completou agora 5 anos do departamento. E nessa solenidade a gente fez, vamos chamar alguns pacientes que a gente fez o transporte. E aí a gente trouxe esse paciente de Patos, né? Que recebeu o coração. E trouxe uma menininha que na época tinha 1 ano e pouco, né? Hoje está mais velhinha, mas que foi para São Paulo para receber, fazer uma cirurgia cardíaca, né? E aí a gente trouxe. Aí quando chegou parecia ela ser da família, assim, que a gente chegou e quando viu ela tão bem, assim, a gente fica, caramba, bicho. Botou ela no braço, ficou os enfermeiros da gente, Elaine é a grande enfermeira, trabalha lá com a gente, colocou ela no braço. Aí ficou lá andando pra cima e pra baixo, a gente fez, caramba, que massa isso daqui. A gente tá reencontrando, fechando o ciclo, né? Iniciou aquele ciclo no momento do acidente, vamos dizer assim, onde aquele cara tava precisando, aquela criança tava precisando. E aí você fechar o ciclo, trazendo ela e ver ela no dia a dia como tá, sem aquele tubo, sem toda aquela aparelhagem, né, para monitorar. E você vê ela toda bonitinha, o camarada lá, o colega lá da gente, lá de Patos, lá andando, conversando e contando história. É o momento que todo mundo se emociona lá na instituição. A gente adora isso. E o quanto é importante isso até para vocês, assim, eu vejo assim, porque se sente assim, todo o esforço que a gente faz, todo o trabalho, toda a dedicação, quanto vale a pena, né? Vale a pena demais. Aí, Inácio, a gente tem uma história curta, né? De aviação, né? A gente tem aí, iniciou de fato em 2021, né? Hoje 2024, aí 3 anos mais ou menos, né? De aeromédico. E no estado da Paraíba, a gente foi pioneiro praticamente em tudo, né? No Brasil. Ou seja, geralmente nos estados aí tem helicópteros, né, atuando como transporte de enfermos, resgate, mas poucos estados têm aviões para isso. E aqui no Nordeste, de fato, não tinha. Começamos a implantar o serviço lá no iniciozinho, quando tudo era novidade, né? A gente começou a atuar, fazer transportes aeromédicos, fazer tudo. Quando foi em 2022 já começou outros estados, principalmente daqui do Nordeste, querer também ter o serviço, porque via que dava resultado, né? Então a gente começou a dar treinamento para Pernambuco, né? Dar treinamento para Alagoas. Outros estados queriam saber como é que a gente
fazia o serviço, também ligava pra gente, fazia visita, como o Rio Grande do Norte foi lá visitar a gente para conhecer. E a gente viu que a responsabilidade daquilo, né? Porque a gente tem que fazer um serviço bem feito, né? E quando você se torna referência, se torna foco, então É mais ainda. é mais ainda, né? É mais ainda. E aí o serviço da gente, ele andando, e a gente começou a formar os copilotos da gente, que lá no início a gente começou a ter horas de voo, né? E aí é uma transição natural. Você inicia ali como copiloto, né? Existe um comandante na aeronave que ele tem mais experiência, mais horas de voo. E aí a gente foi, nessas ocorrências, os copilotos foram ganhando hora, ganhando experiência também. E a gente tem um militar nosso, né? Que em 2023 agora, vou mandar um abraço aqui para o Tenente Emanuel, né? Em 2023 ele saiu comandante, né? Então a gente já está começando a criar frutos, né? Criando frutos os militares, eles já estão começando a andar agora já com a sua própria perna com pouco tempo, né? Ou seja, 2, 3 anos de serviço, a gente está começando a ter copilotos já se tornando comandante. Daqui a pouco vai ter o Major Soares, que vai sair daqui a pouco, se Deus quiser, aí, o Capitão Menezes, que são profissionais que iniciaram com a gente. E aí daqui a pouco a gente está com essa, vamos dizer assim, esse elenco, né? Essa grande quantidade de profissionais, de militares, atuando lá no batalhão com uma grande experiência. Aí você pergunta, e agora, como é que vocês estão atuando se ainda não tem esses comandantes? A gente tem profissionais civis que são contratados pela instituição, pelo Estado, né, que já são muito experientes, tem profissionais ali com mais de 3.000 horas de voo, né? A gente tem um civil chamado Nonato, né? Ele tem, eu acho que muito mais que isso, com certeza, tem quase 50 anos aí de aviação e atua lá como comandante com a gente. E essa, como eu estava dizendo lá no iniciozinho, esse pioneirismo da gente gerou esses frutos, e a gente percebeu que outros profissionais, além do médico e enfermeiro, ele poderia ser ingressado no avião, mas isso só foi a partir de a gente ter aumentado a nossa frota de aeronave. A gente atuava com um avião que é um Saratoga, uma aeronave menor, que cabe ali 6 pessoas, né, em transporte VIP. Mas quando a gente tira 2 cadeiras para colocar o paciente, aí fica 5 pessoas ali, né? Então a gente tem um piloto, copiloto, médico, enfermeiro e o paciente na aeronave menor, né, que é o Saratoga. E aí, fruto de uma parceria com a Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros, que opera a aviação aqui no estado, ele adquiriu uma aeronave maior, que é um Gran Caravan, é um Cessna 208. Essa aeronave, ela comporta até 11 pessoas, né? Então a gente, vendo uma aeronave maior, que tem uma capacidade operacional maior, a gente fez, a gente hoje ainda não atua com a equipe multiprofissional na aeronave e faz esses transportes mais longos. Muitas vezes o paciente vem entubado, vem sedado, né? E são pacientes críticos que a gente atua. Então seria interessante a gente manter aquela mesma condição, né, de ter uma equipe multiprofissional na aeronave. E foi onde a gente começou a ter a ideia de embarcar o profissional fisioterapeuta no Gran Caravan, né, quando a gente faz as operações na aeronave maior. E foi um grande avanço. Esse profissional atuando na aeronave, no avião, no estado hoje, não existe em lugar nenhum do Brasil, né? Então a gente fez, e quando a gente embarcou, não foi uma questão só de, então vamos ser pioneiros nisso, não. A evolução na nossa operação, o quadro clínico do paciente que vinha bem, tudinho, e a gente viu que com o acréscimo do fisioterapeuta lá, foi muito melhor. O paciente, a gente conseguia conduzir essa transição muito com mais tranquilidade, que você tem toda uma equipe lá pensando nisso. E aí você ter médico, enfermeiro e fisioterapeuta na aeronave
foi muito bem encaixado esse profissional lá na aeronave. Bem interessante. Importante, a gente nota assim, na sua fala, é que além do pioneirismo no trabalho, tem uma evolução constante, ou seja, estão sempre buscando melhorias, sempre evolução. Isso mostra o compromisso no cuidar das pessoas, né? Isso, são 3 anos, né? E nosso pensamento lá, a gente sempre está reunindo. A aviação é o seguinte, a gente sempre tem que estar pensando em segurança, né? Então a gente, todo dia que a gente vai iniciar o serviço, a gente tem aquele bate-papo na sala lá, que a gente chama de briefing, né? A gente vai perguntar, tá todo mundo bem? Tá todo mundo ok para o serviço? Tá. E aí, vamos ver como é que tá as condições, tanto da aeronave quanto dos equipamentos médicos. Vamos deixar tudo direitinho, para quando entrar a ocorrência, a gente só conduzir para o quadro do paciente, não ficar, né? Eita, vamos ter que resolver isso agora. Não, vamos deixar tudo redondinho agora aqui. E esse briefing, ele serve para isso. E esse cuidado que a gente tem, graças a Deus, hoje a gente, até hoje, espero que nunca, né, também tenha, a gente nunca teve um acidente, um incidente na aviação nossa. Então isso também é um motivo também de muito orgulho, porque você já tem 3 anos aí de voados, né? A gente tem mais de 160 ocorrências na parte aeromédica, né? A gente fez até um cálculo aí, o quanto a gente andou em quilômetros, e a gente conseguia dar 2 voltas no mundo de tanto que a gente voou, né? Na nossa aviação. E assim, vamos incluir então aqui, já que a aeronave é maior, a gente pensando nisso, né? Na segurança, vamos incluir um outro profissional. A gente vai incluir aqui o operador aerotático. O que é esse camarada? O operador aerotático, esse militar. Ele é responsável pela segurança e pelas operações, tanto no solo quanto dentro da aeronave. O operador aerotático, ele sempre foi muito visto na aviação de asa rotativa, né? Que são os helicópteros, que é aquele cara que vai fazer o rapel, que ele vai descer, vai estabilizar o paciente. Mas sendo que no avião é diferente que ele atua. Ele não precisa descer, não precisa atuar fora do avião, porque a gente não trabalha com resgate. Mas a gente tem aquele cara que ele vai ficar, observar a segurança. A gente, além de embarcar o paciente, teve que embarcar também o acompanhante, né? Então quem é que vai, todo mundo vai ficar de olho no paciente, mas quem é que vai ficar de olho no acompanhante, né? Porque muitas vezes o acompanhante ali nunca andou de avião, né? Aí você tem um problema em voo, o camarada enjoa, o camarada tem um problema de ansiedade. Então quem é que vai trabalhar esse acompanhante lá? É o operador aerotático, que ele está ali para dar esse apoio, né? E no solo também. Então nosso nível de segurança aumentou, né? A gente sempre está pensando nisso, para que não ocorra nenhum problema, né? Avião quando cai, né, é sempre uma comoção muito grande, e a gente não quer gerar isso aqui. A gente sempre pensa na segurança, em como está a equipe, como está a operação, sempre pensando em melhorias. Isso é um ponto muito forte assim do nosso departamento. Você que está em casa acompanhando o nosso podcast Arara em Foco, a nossa conversa hoje é com o Capitão Diego, falando aí sobre a Corporação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui da Paraíba e o grupamento de operações aéreas. Muitas informações. Frank, você que já foi na cidade grande, já viu como era a questão dos voos, já veio de lá para cá. Eu sou igual Tatu, gosto de terra, né? Então, como é que você viu aí? Porque, olha, é um cuidado grande, mas uma responsabilidade ainda maior, né? Isso mesmo, como o capitão falou, e tem os que trabalham em resgate, como eu já gravei muito quando estava na TV Bandeirante, rapaz, é muita responsabilidade que tem que ter, porque quando é em resgate urgente, tem que ser muito rápido. Isso. E eficaz. Eu não sei como os caras são ultimamente preparados mesmo, porque não é qualquer um não, cara. A gente foi fazer uma simulação, rapaz, a gente se perdeu todinho, a gente não conseguia não, para mostrar tão complexo capitão, da agilidade que você tem que ter e a responsabilidade que não pode faltar nada para ir na aeronave, eles têm que fiscalizar tudo. Era lindo, a gente prestando atenção, rapaz, como é que vocês são guerreiros mesmo. A aviação, aqui no estado a gente tem o GTA, né, que é o serviço da Secretaria de Segurança, né,
né? Que atua com resgate, atua com patrulhamento policial, né? E os caras lá, a gente percebe que bradou, com pouco tempo os caras já estão decolando. E essa segurança é o que a gente sempre quer ter, né? Preza. A gente até brinca assim que na aviação você não é obrigado a decolar, mas pousar sim, né? Então assim, a gente antes de decolar tem que estar tudo ok, né? A gente não pode decolar com talvez, né? A gente tem que decolar com a certeza que vai pousar, né? E como o capitão falou agora há pouco, Frank, também bem detalhado, a união que teve, né, do Corpo de Bombeiros com a questão da saúde é justamente essa preocupação, porque assim, o médico tem que ser perfeito nas suas ações. E o trabalho de vocês também da mesma forma, porque como disse o capitão agora, tem que levantar voo, mas também, além de salvar vidas, pousar também, né? Pousar é o mais importante. Tem que ser perfeito aí, né? Então, pousar é o mais importante. A gente tem uma gama, Inácio, de pacientes, né? Então, assim, a gente não escolhe o paciente. O nosso leque de atuação, ele é muito grande. A gente atua com pacientes recém-nascidos, a gente atua com pacientes pediátricos, pacientes adultos e idosos. Então, assim, o médico que ele está lá, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ele tem que ter um grande conhecimento para aquilo ali, né? Não é uma coisa que é fácil. A gente tem que sempre estar estudando, tem que sempre estar se atualizando. Se tiver dúvida com a equipe lá, vamos conversar, vamos treinar isso daqui. A gente sempre está em constante aprendizado, lógico, né? Mas são profissionais que atuam. A gente tem enfermeiros, não só militares, né? Eu hoje atuo como enfermeiro e copiloto, mas eu estou nessa transição porque eu tenho que... eu gosto muito da enfermagem, é uma paixão minha. Mas assim, eu não posso estar no meio dos dois. Então assim, muito provavelmente daqui pro final do ano eu estou... Tem que fazer uma escolha. Tem que fazer essa escolha, né? Então assim, a gente tem um grande grupo de enfermeiros lá, que não só é militares, mas também tem os civis, que são da própria Secretaria de Saúde. São profissionais que trabalham no Hospital do Trauma de Campina, trabalham em SAMU, né? São profissionais com grande e vasta experiência, né? Os médicos também, os fisioterapeutas. Então, assim, é uma equipe que a gente tem lá, que a gente não pode dizer assim que foi escolhida deles, porque a gente precisa sempre fazer uma seleção com o edital, né? A gente faz o edital, levanta o currículo, o camarada vai lá e entra, né, no serviço. Mas são profissionais muito bem selecionados que atuam lá com a gente, né? E isso não dá segurança, porque o piloto, ele tá ali, né? Mas ele tá da cabine para frente, né? Imagine só, o paciente lá atrás tem uma grande intercorrência e a equipe começa a deslanchar problemas um atrás do outro. Então vai sobrar para a cabine da frente. Ficar nervoso, né? Também ali, né? O piloto ele pode ir, caramba, deu problema ali atrás. Não pode, a gente tem uma barreira, né? Vamos dizer assim, uma barreira imaginária, vamos colocar assim, né? Que o piloto ele vai estar responsável ali pela condução da aeronave, né? A gente tem a fonia que a gente vai se comunicar, até porque se o paciente ele entrar num quadro em altitude, a gente tem um problema que é a hipóxia, né? Você subiu tantos 1000 pés, né? Tantos quilômetros de altura, e lá em cima a nossa atmosfera é muito mais rarefeita. Então assim, o paciente ele pode apresentar um quadro de hipóxia lá em cima, e aí precisa ser comunicado ao piloto lá na frente: comandante, olha, a gente está com um paciente que a saturação dele está caindo, seria interessante, seria possível, né? Seria seguro a gente descer para uma altitude menor. Aí o comandante ele vai avaliar isso e aí vai fazer essa descida, se possível, né? Se não for possível, a gente tem outros meios, a saúde tem outros meios para poder reverter esse quadro, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer assim é que essa comunicação ela tem que ser limpa na cabine, e a gente tem essa comunicação, a gente sempre se preocupa com isso. Então assim, até os pilotos e os copilotos que estão lá, eles têm que ter um pouco de conhecimento também na área de saúde, né? Porque a gente vai entender o que é que se está acontecendo lá atrás, né? Uma equipe restrita, né? Na aeronave a gente vai ter lá para conduzir aquele paciente
6 profissionais, tá certo? Que aí vai ter o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o operador aerotático, piloto e copiloto, né? Que vai conduzir essa operação. Então é uma equipe restrita, né? Uma equipe pequena para um paciente, né? Onde cada um vai ter sua função. Então essa comunicação ela tem que ser muito limpa na aeronave para não gerar nenhum desconforto para todas as funções, né? Cada um trabalhar de forma, vamos dizer assim, sabendo qual é o próximo passo, né? Sempre pensando no passo à frente do que pode acontecer. A gente tem que sempre estar nessa visão. Para tirar uma dúvida da gente aqui também, Capitão Diego, o senhor falou agora há pouco que está próximo aí já de fazer a transição também aí, quem sabe no futuro próximo já. E aí, quantas horas são necessárias para que possa acontecer essa transição? E se o senhor já começou com a experiência também de controle de voo? Então, a gente hoje, na aviação, a gente passa por vários treinamentos, né? Então, a gente inicia ali com um treinamento primeiro teórico, depois vai para o prático, né? Que é o de piloto privado. E depois disso, a gente vai para outro treinamento teórico e prático, que é o piloto comercial. Hoje eu estou nesse teórico e prático, né, de piloto comercial, né, e a nossa operação ela já permite, a gente já está atuando. Hoje eu ainda já atuo como copiloto na aeronave, né, na menor, não na maior, mas já estou atuando com o pessoal lá. Mas a transição que eu acho que você está querendo saber é a transição para comando, né? Para comando, a partir do momento que começa a controle de voo. Isso, que aí você vai para aquele lado, né, que é a operação que o Emanuel, né, já galgou, né? Então, a partir de 500 horas de horas voadas, a gente consegue transitar, a gente coloca assim de cadeira, né? Vai sair da cadeira do copiloto e vai, de fato, assumir a aeronave. Então, a partir de 500 horas é bastante tempo, né? Bastante experiência, são muitas horas voadas, a gente já consegue comandar uma aeronave. Não é fácil, né? Como é o trabalho do copiloto? O copiloto ali, às vezes, não, mas o piloto está ali, o copiloto. Caso aconteça, que Deus o livre, nunca possa acontecer isso, mas que precise de alguma coisa, o copiloto já pode também ajudar. A gente tem todo o domínio da aeronave, a gente não está ali aprendendo, a gente já tem, para estar lá, a gente já tem um domínio da aeronave, já tem essa expertise. Caso seja necessário, a gente assume, o que é muito natural. Sendo que na nossa operação, a gente tem uma operação que é da aviação pública, né? Que são operações de transportes de enfermos, de órgãos, muitas vezes de tropa, né? E aí, na operação pública, a gente sempre trabalha com 2 pilotos na frente. Então, é obrigatório a gente estar lá com 2 pilotos. Existe aviação que você vai ver lá, só precisa ter um piloto. Mas na nossa não, a gente tem que ter o piloto e o copiloto. Mas os dois têm vamos dizer assim, o domínio da máquina, né? A gente tem o domínio da aviação, se precisar a gente assumir, a gente vai assumir com toda tranquilidade, não tem nenhum problema. Mas a função do copiloto, vamos dizer, na operação nossa, né, aeromédica, vai um pouco mais além disso, né? Além de a gente planejar todo a operação em si, a gente pensa no procedimento de embarque e desembarque do paciente, se esse paciente vai ser pego no hospital, né, se vai precisar deslocar essa equipe para lá. Então, toda essa operação, o copiloto ele fica responsável em estar ciente de tudo, vamos botar assim, né? Ou seja, é o copiloto que ele vai, tá faltando alguma coisa? Vamos ver isso aqui, vamos refazer todo o trajeto que a gente vai mais à frente vai ter que executar, né? Então a gente vai decolar daqui de João Pessoa, a gente vai chegar lá em Patos, a equipe vai pegar esse paciente no aeroporto ou vai se deslocar para o hospital. Então a gente tem que estar ciente de tudo isso, porque quando chegar no aeroporto lá, vai ter que ter algum veículo, uma viatura, se for pegar esse paciente no hospital, para esperar a gente lá, para não perder esse tempo, né? Então o copiloto ele está pensando em toda essa operação, além da função da aeronave, né, da cabine da frente, que é aquela navegação, aquela comunicação com os aeroportos de pouso, com
abastecimento, né? Todo essa gama de funções a gente tem, né? E na aviação, a responsabilidade de toda a operação, ela depois, vamos botar assim, a responsabilidade da operação, da missão, ela fica com o copiloto, mas a responsabilidade de tudo isso, né, além da responsabilidade do copiloto, é do comandante. Então o comandante, ele é reportado tudo que vai ser feito. Ó, comandante, a gente está com isso, está com um paciente que vai ser pego no hospital tal, a gente vai ter que abastecer tantos litros, né? Então o comandante, ele vai ficando ciente e vai dando o cheque também, né? Ou seja, a gente sempre precisa, são mais de uma cabeça pensando naquela operação, né? O que é importante. E aí uma pergunta que eu ia fazer já acabou sendo respondido, justamente é sobre essa questão se precisado de pegar o paciente, já vinha uma equipe trazendo até o local onde estava a aeronave, ou se a equipe da aeronave ia se deslocar até o hospital, que acabou o senhor já respondendo aí que pode acontecer Isso. de um jeito ou de outro. Vai né? depender do caso do paciente, né? Tem alguns casos em que o paciente, ele tá, muitas vezes até não está entubado, né? É um paciente que ele não está sedado, mas ele está infartado ali. Ele precisa ser transportado com um tempo mais hábil para João Pessoa. A equipe, não tem necessidade de a gente ir para o hospital. A gente pode pousar e a viatura que está com esse paciente no hospital trazer para o aeroporto. Então a gente sempre casa a hora, né? É mais uma função do copiloto, ele deixar a equipe de solo ciente a hora que a gente vai chegar, né? Então a gente, por exemplo, a gente decolou aqui de João Pessoa às 11 horas, a gente sabe que é 1h30 de voo, né? Lá em cima não tem semáforo, não tem nada, é linha reta e pousa, né? Então a gente sabe que é 1h30 de voo. Então a gente já combina com o pessoal de solo, ó, já traz o paciente, a gente vai precisar que o paciente ele já esteja com, sei lá, com acesso, com algum tratamento já feito, né? Que a gente já conversa com a equipe de saúde, como é que esse paciente tem que chegar lá? Não, tem que chegar com 2 acessos, tem que estar de repente, se tiver sedado, já tem que estar com a sedação, né? Então a gente já deixa a informação para o hospital já traz esse paciente para o aeroporto, né? Então a gente, 11 horas a gente decolou, vai chegar 12h30. 12h30 essa equipe já está lá, e a gente chega também 12h30. Então o tempo que vai demorar é só o tempo de embarque, né? Nesses casos de paciente que tem essa urgência, né? E existem outros pacientes, por exemplo, de um RN, né? Recém-nascidos, que são pacientes que estão já em uma incubadora, né? Muitas vezes entubado, já são pacientes em que qualquer movimento ele vai descompensar, né? Então a gente vai até o hospital, na maioria dos casos dos RNs, a gente vai até o hospital, leva nosso equipamento, nossa incubadora, já faz a transição, coloca todo o suporte lá dele e aguarda. Vamos ver se esse paciente está bem, né? Porque uma coisa é quando a gente coloca fora do hospital, né? Os recursos que a gente tem é aquele da viatura. Dentro do hospital ele está com aquele recurso, né? Mais amplo, né? Então a gente aguarda, o paciente manteve estável, tá ok. Então agora vamos colocar esse paciente na nossa aeronave. Agora a gente vai levar com toda a certeza de que ele vai chegar lá bem, né? Então existe toda essa preparação. Nessa preparação, capitão, vocês já deixam a aeronave já preparada, como é que é? Ou assim, a partir do momento que as pessoas dos hospitais entram em contato com vocês, é que começa o preparo, ou já está ali no ponto, entrou em contato já? Então, a gente, assim, no momento que a gente recebe a ocorrência, o médico da nossa unidade, ele entra em contato com o médico solicitante, que é o médico lá do hospital, né? O que a gente chama de origem. E aí ele vai procurar saber como é que está aquele paciente, né? Que chega as informações para a gente, mas sendo que para a patologia, muitas vezes 10, 15 minutos, pode existir uma mudança, né? Então nosso médico recebe aquela informação, como é o que é o caso. A gente já está escrito lá, pela coordenação de transporte, ele já mandou pra gente tudo certinho. Mas beleza, agora a gente vai só reconfirmar, ver se está mantido, né? A gente liga pro médico, como é que está o paciente?
O médico ele vai passar toda a informação para a nossa equipe e aí é passado para, depois no briefing do voo, né, a gente passa a operação completa. Olha, o paciente é um paciente que está entubado, é um paciente que está com uso de alguma droga vasoativa, né? E tudo isso é passado. A gente vai precisar de quantas bombas para esse paciente? Vai precisar de 2, então a gente leva 3 ou 4, porque se der algum problema em um, a gente tem como mudar. E está em ventilação mecânica, vamos levar quantos circuitos ali, vamos levar 2 ventiladores. Então a gente sempre está montando a aeronave de acordo com o caso do paciente. Aí você pensa assim, não, mas a aeronave já estaria montada logo no começo do serviço. Não, porque uma coisa é você estar com uma estrutura para transportar um adulto, outra coisa é uma estrutura para transportar um RN, né? Então a gente não deixa, a gente até deixa com com formação adulto, porque é nossos maiores quantidade de clientes, vamos dizer assim. Então a gente já deixa naquela conformação adulto pré-pronta, mas não, vai entrar um RN. Então a equipe, em pouco tempo, a gente consegue desfazer aquela conformação e fazer uma transformação da aeronave para o transporte de RN. E é o tempo em que os pilotos estão lá já vendo meteorologia, já estão vendo se existe algum problema no aeroporto para pouso, já vai estar comunicando, já vai estar passando plano de voo, né? Fazendo abastecimento da aeronave, conforme aquele caso, né? Então a roda ela gira muito bem direitinho, assim, toda vez que entra a ocorrência, a gente aciona o starter lá, aí todo mundo já começa a fazer a sua função. O que isso é muito importante porque a gente já conversou isso naquelas primeiras horas do dia, né? Olha, tá tudo bem, tá. Então quando entrou a ocorrência, todo mundo já sabe o que fazer. Então entrou a ocorrência, cada um vai fazer sua função ali para poder a gente decolar em tempo o mais rápido possível. E imagine só, a gente tá em voo, chega lá e faltou o ventilador mecânico. O que acontece aqui, às vezes, quando eu venho faz aqui, aí, Frank, faltou ali um equipamento, vou buscar. No avião não tem acostamento, né? Não tem acostamento, ele não vai parar e voltar, não vai. Então, assim, a gente tem que dar decolado tudo, com tudo direitinho lá, tudo ok. Você está acompanhando o nosso podcast Arara em Foco. O bate-papo hoje aqui é com o capitão Diego dos Santos. Está com a gente aqui falando sobre a corporação do Corpo de Bombeiros. E aí, Frank, eu me lembro agora do Dr. Gustavo quando veio aqui para o nosso bate-papo. E eu vou fazer a pergunta de novo ao capitão. Capitão, cuidado com a saúde do povo, cuidado com o transporte, cuidado com tudo. E a saúde dos bombeiros, como é que vocês têm cuidado dessa parte também? Porque assim, o Dr. Gustavo veio aqui falando com a gente, inclusive, era Novembro Azul, né? E ele disse assim, a gente cuida tanto da saúde dos outros e esquece da gente. Né? Como é que tem sido também o cuidado com a saúde de vocês? Como eu disse, Inácio, a nossa corporação ela tem um leque de atuação muito grande, né? A gente atua em várias áreas da defesa civil, né? E existem áreas também que é voltada para a nossa corporação. A gente tem na nossa instituição um departamento chamado DEFID, que é um departamento de educação física, que se responsabiliza pela atividade física de toda a corporação, né? Então eles são responsáveis em acompanhar a saúde do militar que está ali. Então a gente tem anualmente em torno de 2 provas que a gente tem, que é obrigado a gente fazer, de atividade física. Então a cada semestre a gente é lançado lá no boletim interno da gente, olha, tal dia vai ter uma corrida que a gente chama de a corrida longa, né? E outros dias vai ter a barra, vai ter a flexão, mas você pensa assim que são índices baixos, né? Não é. A gente tem ali os índices para a gente entrar no mínimo necessário. Isso obriga o militar ele a se manter na ativa sempre. Então a gente tem essa prova que é feita semestralmente, e aí os militares ele tem que alcançar esses índices, né? Caso ele não alcance, ele vai ter outros abonos, vamos dizer assim, de outras situações. Por exemplo, ele não vai poder fazer um curso interno, ele não vai poder ser talvez promovido, tá certo? Então o militar ele tem que sempre estar ali, sempre atento à sua saúde, para poder além
da questão própria, né? Poder, numa ocorrência, não falhar, né? Eu digo isso porque isso, há um tempo atrás, eu tinha voltado de um período de férias e me descuidei um pouquinho, né? Isso foi lá, inclusive, em Pernambuco. E aí eu comi um pouquinho mais, deixei um pouquinho a saúde de lado, engordei um pouquinho. E aí, quando voltei, aí teve uma ocorrência e a gente tem que pegar um paciente que estava na areia da praia. Os antigões lá, os caras lá, tudo na operação, todo mundo bem. E eu cansando. Já começou a ofegar. Já comecei a ofegar, né? Aí eu fiz, vixe Maria, foi um mês só. Aí pra você ver que o quanto as ocorrências, ela suga do militar lá. Então, não é só uma questão de você cuidar da sua saúde para bem próprio. É a própria operação nossa que requer isso, que exige isso. E aí a gente tem hoje essa preocupação não só com a parte física, mas também tem profissionais nutricionistas que, se a gente precisar, a gente tem esse acesso também com os próprios militares que já têm essa formação, eles dão esse apoio para a gente. Muitas vezes o militar ele sofre algum acidente, né? Ele precisa ficar afastado, e a instituição ela tem um departamento hoje que é o gabinete médico, né? Que também dá esse suporte ambulatorial, né? Para os pacientes. E aí temos lá ortopedistas, temos psicólogos, tá certo? Então toda uma preocupação do comando, né? Em manter essa saúde em dia dos militares. Porque imagine, a gente tem um militar que está fora do peso, está cansado, está hipertenso, ele vai ser um candidato a sair da operação de rua, né? Porque acontecer alguma situação, ele não vai aguentar, não é verdade? Então, assim, é uma preocupação que de fato a corporação tem e tá dando frutos. Porque eu digo isso? Porque no início que foi implantado esse projeto do departamento, o nosso termômetro é os excepcionais. E vamos dizer assim, eu vou chutar um número, tá? Que eu não vou dizer um número exato aqui. Vamos dizer que naquela época tinha dado na corporação em torno de 150 excepcionais, que é um número muito pouco, muito baixo. E aí, de acordo com que os anos foram passando e que os próprios militares eles foram aderindo essa forma de estilo de vida na própria corporação, os excepcionais começaram a aumentar. E a gente fez um ano desse, acho que foi ano passado, foi no final do ano, fez uma solenidade, né? E aí a gente viu que foi premiado os excepcionais. O palco encheu de gente. Tinha lá para 300, 400 militares excepcionais, né? Que são índices baixíssimos, assim, vamos dizer assim, no tempo de corrida. Por exemplo, a gente tem 1.600 metros para você atingir um 10. Você, se tiver ali uma idade baixa, né, entre 20 anos, 20 e poucos anos, você tem que atingir um índice com em torno de 6 minutos. Então, assim, 1.600 metros você atingir em 6 minutos é por poucos, né? E você vê que, sei lá, 40% da instituição está começando a atingir o 10 ali. Aí você vê que a saúde e o termômetro Isso também teve, assim, os outros, vendo aquilo ali, também é um incentivo a querer chegar àquilo ali também. Exato. Né? Então, assim, de fato, eu acho que você até percebeu, né? Que eu tenho muito orgulho de falar da minha instituição. E, assim, um vai levando o outro, né? Aí fica até uma brincadeira lá saudável, né? A gente... Foi excepcional, e tu fosse o quê? Eu fui muito bom. Muito bom, muito pouco. Ainda é pouca. Né? Aí assim, aí fica um levando o outro para que a gente, todo mundo atinja um nível lá de comprometimento com a saúde também, né? É tão importante isso aí, né? Às vezes a gente antes, na época de adolescente, a gente brincava aqueles tiros curtos e assim, vamos ver quem chega mais na frente primeiro. E aí, bom ver que o pessoal está levando isso a sério para um objetivo não só da saúde, mas que lá na frente seja a pessoa que vai atender o bombeiro e não se torne mais um paciente também, né? Exato. É uma preocupação muito grande, assim. E assim,
algumas vezes consegui o excepcional, infelizmente esse ano não atingi. Foi o churrasquinho a mais? Eu acho que foi o churrasquinho a mais, ficou muito bom ali, mas os colegas já começaram a perrear, se Deus quiser esse ano eu vou atingir o excepcional de novo. Já começaram a dizer que foi muito bom só. Isso é importante. E vendo essa sua paixão pela corporação, vendo essa sua vontade da evolução da corporação, para quem está em casa nesse momento nos assistindo, quem está vendo, quem vai ver esse vídeo, como fazer para também um dia chegar a fazer parte dessa corporação tão maravilhosa? Isso, a corporação ela tem duas formas de ingresso, né, para você entrar na instituição. Um é pelo curso de formação de soldado, que inclusive esse ano vai abrir para selecionar, né? E tem o curso de oficiais também, que é o qual que eu entrei. E esse de oficiais, hoje, a forma de ingresso é pelo Enem, né? O militar, ele presta o Enem, vai atingir uma nota lá, né? É uma nota bem alta, né? Porque a quantidade para ingresso para oficiais é mais reduzido. Então, você vai ter que atingir, estudar um pouquinho mais e atingir uma nota, com certeza, acima de 7 lá no Enem. E a partir do momento que você atingiu esse índice no intelectual, que a gente chama, existem outras etapas, né? Que é uma preocupação que a gente sempre tem, né? Muitas vezes o candidato, ele esquece que existem essas outras etapas. E aí é quando a gente vai iniciar, por exemplo, um treinamento, a parte de físico, né? Que é aquela corrida, aquela barra para poder ingressar, o camarada ele não está preparado. E aí atingiu uma nota tão alta, muitas vezes até o primeiro colocado, e aí nessa parte física não conseguiu atingir os índices também, que é uma obrigação atingir todos os índices. E então, para o CFO existem essas etapas e para o CFSD também, né? Para as duas, o CFSD já não é um Enem, existe, como é que eu posso dizer? Já é uma prova específica, prova específica de outra área, já outra banca, né? Então, uma banca é contratada e é feito essa prova intelectual, e aí é feito, depois disso aí, o psicológico, a parte psicotécnica, o exame de saúde, né? Que a gente tem que saber se aquele cidadão que vai ingressar nas fileiras, ele está em condições, né? Se está com saúde, e aí é feito todos esses exames, né? É como qualquer emprego, né? Você para ingressar no emprego, você precisa saber se aquele camarada está com a saúde, né? Tá saudável. E aí é feito o exame de saúde, e aí depois a gente parte para a parte que é mais temida, vamos dizer assim, que é a parte física. E aí é uma etapa muito interessante, assim, porque a gente vai assistir, né, os candidatos entrando, e aí vai família para assistir. Isso é bem bacana. Quando o camarada atinge ali um índice, aí aquela vibração toda, eu lembro como na época do meu, né? Quando eu fiz, a gente fez aqui as provas aqui lá em João Pessoa, e aí foi minha mãe, foi minha sogra, foi minha esposa, né? Pra assistir, né? E consegui ali os índices, tudinho, consegui bem. E foi depois daquilo ali, daquela etapa, aí onde você vai, de fato, comemorar que ingressou, né? Porque depois daquilo não existe mais uma etapa para ingresso. Aí a gente entra no curso de formação, né? Que no CFSD dá em torno de 1 ano. Não vou dizer aqui o exato, porque isso é planejamento do departamento de ensino da gente. E o do CFO eu já sei, porque é um período que eu executei, né? E aí eu sei que são 3 anos de formação. E o militar que ali forma, né, no CFO, ele atinge um índice, o nível de ensino superior, né? A gente sai formado como engenheiro de incêndio e pânico, né? E aí após essa formação a gente ingressa de fato como aspirante, né? Vai ser cadete primeiro ano, cadete segundo ano e cadete terceiro ano. Aí depois desse período de 3 anos, onde é estudado várias áreas, né?
tanto a parte operacional da instituição, como também as partes de engenharia em si, né? Que a instituição também atua. Então, após isso, o militar ele vai para o posto de aspirante. Aí, como aspirante, ele vai passar 6 meses, em torno de 6 meses aí, para poder ingressar como segundo tenente da instituição. E aí você é designado para chefiar algum setor, já toda uma responsabilidade que você abraça, né? Quanto é importante, porque assim, é uma cadeia evolutiva. Isso. A cada ano, não é assim, você passou, não, eu tô lá, vou fazer isso. Não é uma acomodação, há sempre uma evolução e uma capacitação a cada vez maior, né? Isso. E assim, a gente tem essa formação de 3 anos, mas quando termina, os cursos estão aí, né? Sendo ofertados para os militares lá. E muitas vezes cursos que para ingressar em um departamento, como o nosso agora, o aéreo, você tem que passar por um curso, né? Existem outros departamentos, como o departamento de atividades técnicas, né? Que os profissionais eles vão fazer vistorias no ambiente civil, né? Exemplo, edificações, eventos, né? Um exemplo, a gente tem aí o maior São João do mundo, né? Que é o de Campina Grande. Então, lá é feito todo um aparato de segurança pela corporação. E quem é que é responsável em ver como é que se aquilo está certinho? É o Departamento de Atividades Técnicas. É uma gama de atuação, né, que a instituição tem. Então, assim, após esse curso de formação da gente, do CFO, o militar, ele quer ingressar em algum setor, ele tem que fazer algum curso também para poder se especializar. Então, assim, a gente sempre está renovando. E aí, não, mas eu já tenho esse curso, eu já fiz esse curso e estou atuando já. Vou fazer mais alguma coisa? Não, agora você vai ser instrutor. Então, assim, eu fiz, por exemplo, um curso de salvamento veicular, né? Eu fiz esse curso em 2022. Um grande curso que a gente teve parceria com a Jeep para poder atuar, né? E aí, depois desse curso, minha experiência ela vai ser passada para outras pessoas que vão entrar. Então, eu vou atuar na rua, vou. Mas aí vai ter outro curso, então vamos lá, agora você vai ser instrutor agora. Então a gente tem esse giro, né? Para poder o camarada dele sempre estar... sempre passando conhecimento. Passando conhecimento e estudando, que é o mais importante. Capitão, eu quero demais agradecer e deixar à vontade aí, se o senhor quiser acrescentar mais esse bate-papo muito informativo, muito importante. Inclusive aqui, Frank, eu vendo aí e vejo alguns jovens, né, que justamente sonham em fazer parte das corporações, a questão da atividade física, o quanto é importante, isso é demais aí para ver, e ver que assim, não é tão difícil, mas que tem que ter dedicação e amor pelo que faz, né? Não é impossível, não, mas tem que estar focado, né? Porque assim, eu vou dizer que para você galgar qualquer sonho, você tem que se dedicar, você tem que se abdicar de alguma coisa, né? Então, muitas vezes a gente tá ali, aí tem os amigos que chamam para uma festa, né? Então, assim, cara, você quer ingressar na instituição, quer em qualquer área que você queira, sei lá, ser médico, ser engenheiro, dá um time ali naquela tua diversão, tá certo? Que com certeza tu vai ter o teu fruto colhido lá e bem docinho, tenho certeza disso. Porque, assim, a gente vai perder ali um tempo, não é perder de tempo, vamos botar assim, a gente vai se abdicar de fazer algumas coisas na vida, né, para poder atingir um grande sonho que você tem. Eu tenho certeza que você, Inácio, passou por vários momentos, teve aqui abrir mão de muitas coisas. O nosso amigo Frank aqui, com certeza. Eu tive também que batalhar para poder chegar onde eu cheguei. Então eu acho que o remédio, a solução está aí para tudo. Eu acho que os jovens que estão sonhando aí, a mensagem que eu deixo é que foquem, se abdiquem, respeite os seus pais, tá certo?
que eu acho que o respeito à família é o que mais vai lhe alavancar como ser humano. Isso é importante demais mesmo. E aí a gente deixa aqui esse exemplo aí do capitão para que você busque seus objetivos, galgue sempre degraus maiores e saiba que o futuro não é uma acomodação, é uma evolução sempre contínua e passamento, claro, de conhecimentos para as outras pessoas, porque o que a gente passa de conhecimento, no futuro a gente vai ver que o fruto foi bem plantado, né? Verdade. Eu agradeço também, Inácio, pela esse bate-papo que foi contar um pouco da nossa instituição, um pouco da minha vida, e eu fico muito lisonjeado, tá certo? Pelo Arara em Foco tá me convidando a passar esse tempo aqui comigo, aqui, batendo esse papo aqui, tá? Mandar um forte abraço aqui para minha família lá em Recife, tá certo? Para minha esposa e para o meu departamento, né? Que lá é uma família, né? Em nome do Major Soares, tá? E do comandante Coronel Araújo. Mandar um abraço para todos os militares do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Eu quero agradecer aí a todos, agradecer o capitão, dizer, né, Frank? Foi uma entrevista de excelência. Muito bom. Não tem nada de história de muito boa mais não, viu? É excelência. Aprendi agora. Então, eu quero agradecer demais, muito conhecimento. A gente vai passar para essas pessoas o que é importante isso. E, claro, o seu exemplo para ser seguido por muitos jovens para alcançar seus objetivos e quem sabe possa estar aí representando não só a nossa Paraíba, mas o Nordeste. E quando se salva vidas, o Nordeste unido, o nordestino que é aquele povo guerreiro, batalhador, mas que consegue fazer tudo de bom para ajudar o próximo. Muito obrigado também. Obrigado, Frank. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos ajudado aí nessa bate-papo, nessa entrevista aí. Você já planejou aí? Vamos fazer voo? Eu deixo você filmar com o capitão, viu? Vamos lá visitar nosso departamento. Eu tenho coragem, que eu já fui no tubarão da boca. Eu filmo do chão. Inácio, eu vou só deixar aqui o nosso, Fica à vontade. Nosso Instagram aqui, para quem quiser seguir, acompanhar nosso trabalho lá. É o CBMPB_Goa. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu deixei. Pronto, aqui. A gente vai deixar aí embaixo também, para que o pessoal já possa seguir. A gente vai deixar o linkzinho direitinho, para que o pessoal já possa seguir. Vou confirmar aqui agora. E conferir todo o trabalho. Isso aí, é o CBMPB_GOA. CBMPB_GOA. E aí quem quiser seguir lá, a gente tá postando sempre nossas operações e um pouquinho sobre nossas aeronaves também. Olha, importante, viu? Você que está acompanhando a gente, ó, vai ficar embaixo aqui da descrição para que você possa seguir já, tá certo? Clica lá, se inscreve lá e começa a seguir, não é isso, Frank? Isso mesmo, segue lá, pessoal. Gente, muito obrigado, capitão, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua jornada, abençoe sua família. Que o senhor possa vir aqui como piloto, viu? Vamos embora. Em breve, viu? E em excelência. Se Nada Deus de bom, quiser. não é muito bom não, né? Obrigado mesmo, que Deus abençoe. Gente, muito obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus possa ajudar cada um de vocês, possa guiar os seus caminhos, tá certo? E prometo a você, na próxima semana, se ele não me chamar antes, se ele me chamar, Frank vem sozinho. Se ele me chamar, eu volto. Tá certo? Grande abraço, que Deus abençoe vocês.